que nos conhece bem por dentro e por fora, e nada escapa do olhar dele. Isso é bom demais, isso é maravilhoso. Tudo que nós já temos podido ver e ouvir, aleluia, na palavra de Deus, né? Tudo que Deus vem trabalhando. Fizemos 2 visitas agora à noite maravilhosas, né? Fomos aqui na casa da irmã Zefinha, que eu já tinha visitado esta semana, e fomos ali na irmã Damiana. Mas é tão difícil, irmão, para as pessoas aceitar Jesus, porque o inimigo, ele prende muitas pessoas. Prende com muitos enganos. E aí as pessoas se sentem impossibilitadas, digamos assim, de liberar a sua mente, o seu coração para Deus, né? Mas eu creio que nós continuamos batendo, aleluia, na tecla, por meio da palavra de Deus, as coisas vão acontecendo. E quando nós ouvimos um testemunho como ouvimos hoje aqui, os testemunhos do que Deus faz, a gente tentou trazer as pessoas para ouvir, mas infelizmente, aleluia, há um estado de prisão na vida das pessoas que é incrível. Como o inimigo vai trabalhando. Somente aqueles que estão pelo Espírito podem ver a opressão e a pressão com que o inimigo ele trabalha. As pessoas não têm prazer, não têm alegria. As pessoas querem um milagre, mas não estão preocupadas com aquele que opera o milagre. Como se esta vida aqui, irmão, ela fosse uma vida eficiente. Quero dizer, uma vida que nunca vai acabar. Não. Aleluia, estamos aqui hoje, não sabemos onde estamos amanhã. Nós estamos aqui hoje e amanhã o Espírito Santo pode nos levantar e levar a outro lugar. Oh, aleluia. Foi assim que aconteceu com Felipe. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Começou aquela perseguição ali. E de repente o Espírito Santo ele diz a Felipe que ele desça no caminho de Gaza, que ali está deserto da palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele desce ali no caminho para Gaza. E quando ele começa a entrar naquele caminho, ele vê o homem Antíoco, da rainha Morde de Candace, eunuco dos tesouros, guardião dos tesouros da rainha, daquele rei. E aquele homem ele vinha de Jerusalém da adoração, ele estava no seu carro lendo a palavra de Deus. E o que eu quero dizer aqui, irmãos, mostrar aqui é o controle do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia! O Espírito Santo diz a Felipe: desce do caminho de Gaza, que está deserto. E ele desce no caminho de Gaza. Quando ele avista aquele carro, o Espírito diz ele: agora que achega aquela carruagem. Ele obedece a voz do Espírito Santo. E ali, quando ele se achega, ele ouve o homem que está lendo ali no profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7 do profeta Isaías. Era onde ele estava lendo. E levado foi como uma ovelha para o matadouro, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, e da sua humilhação foi tirado. Quem é que vai tosquear uma ovelha, irmão, e ver ela berrar ou dizer está doendo, gemendo? Aleluia! Então aquele homem ele fica impactado com aquela leitura naquele momento. Porque é isso que o Espírito Santo, irmão, ele vai fazendo. Ele vai trabalhando, vai causando impacto. De impacto em impacto. As pessoas vão compreendendo que precisam se render à palavra de Deus. Eles começam, o ser humano ele começa a descobrir que sem Jesus não há salvação. Por mais que ele esteja enganado, vai chegar um momento que ele vai cair na realidade. Aleluia! E quando o Felipe se aproxima ali, ele faz uma pergunta. Eu acho lindo,
me cura, Jesus, e eu vou te servir, precisa você ter uma conversa, da mesma forma que Jesus tem uma conversa com nós, com os demais, através de uma mensagem pregada. Glória a Deus. E ele diz, entendes o que leis? Olha a pergunta de Filipe, pergunta sábia, irmão, inteligente. Tu estás entendendo o que tu estás lendo? Ele diz, como é que eu vou entender? Ele já começa a pedir socorro, irmão. Como é que eu vou entender se alguém não esclarecer para mim o que é que nós estamos fazendo aqui, irmão, no Arisco? Esclarecendo o projeto de Deus, enviando o seu Filho Jesus. O que é que nós estamos esclarecendo aqui? Que aqui existe o Espírito Santo de Deus, trabalhando, operando nas vidas, no meio do povo de Deus, e dando entendimento àqueles que querem o entendimento da palavra de Deus, colocando desejo de salvação naqueles que um dia almejam morar no céu, ser salvo. Mas é claro, é preciso dar um passo, é preciso entender algo, perguntando, tirando dúvida, ouvindo a mensagem da palavra e procurando crer que Jesus é o Salvador. Aleluia! Ele diz, como é que eu vou entender? Ele está respondendo a pergunta de Felipe, traduzindo, ele está respondendo uma pergunta feita pelo próprio Espírito Santo na boca de Felipe. Oh, aleluia! Como eu vou entender? Aí eu te rogo, de quem é que o profeta está falando? Diz o eunuco, aleluia, diz aquele homem, de quem é que ele está falando? Eu te rogo, de quem é que ele fala? Ele fala dele mesmo ou de um outro que há de vir? Oi, irmão, oh, aleluia. Como a porta da palavra de Deus se abre para nós pregarmos a palavra. A porta se abre muitas vezes por uma enfermidade. A porta muitas vezes se abre por uma dificuldade financeira. Nós levamos ali uma cesta básica e aproveitamos uma oportunidade de ouro para levar a palavra de Deus. A porta se abre muitas vezes quando alguém está com um problema de alguma maneira. Então a porta ela se abre para chegar ali a direção do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. O profeta fala dele mesmo ou está falando de alguém? Aleluia. Alamassuri me canta. Aleluia. Alaia, xarábia, névias. Então, Felipe, ele aproveita o espaço, a oportunidade, e ele começa a mostrar a Jesus. Glória. Oh, maravilha, aleluia. Jesus já tinha vindo na terra, irmão. Já havia sido crucificado. Já havia subido ao céu. Glória. E a perseguição veio ali em Jerusalém. Glória. E aquelas cidades estavam afetadas pela perseguição. E a Bíblia diz que os servos de Deus, eles iam dispersos por toda parte. E por onde eles iam fazendo o quê? Levando a palavra de Deus. Eita, glória a Deus. Eles não iam calados, não, irmão. Eles não estavam mudos, não, irmão. Aleluia. Eles não estavam surdos quando Jesus pregava, não. Aleluia. Eles haviam aprendido, eles haviam entendido que o caminho era aceitar Jesus. Eles tinham entendido que o caminho era se guardar do pecado. Eles tinham entendido que o caminho era pregar a palavra de Deus. Eles tinham entendido que o mover de Deus não é com as coisas terrenas, mas o mover de Deus é pelo seu Santo Espírito. E eles não trocavam esta comunhão por nada, irmão. Eles estavam focados, eles estavam ligados, eles estavam
plantados na palavra de Deus. Oh, aleluia! Eles tinham a resposta exata, no momento exato. É isso que nós precisamos no dia a dia. Que a palavra pelo Espírito de Deus é enquadrada em cada situação, entalhada em cada detalhe da vida, em cada sofrimento, em cada angústia. Você tem um versículo para apaziguar a tempestade, a dor, a enfermidade, o problema e apresentar Cristo Jesus como Salvador. Aleluia! Ele começa a mostrar ali em Filipe, mostra Jesus, é aquele que já tinha vindo. Era dele que, aleluia, o profeta estava falando. E a Bíblia diz que aquele homem ele já creu de imediato. Aleluia, ele pergunta para Felipe, ele diz, aí tem água. Aleluia, estou vendo que aí tem água. O que me impede de ser batizado? Enquanto uns dão tanto trabalho, irmão, ao Espírito Santo para compreender a palavra de Deus, enquanto a palavra, as pisadas de Cristo Jesus, os ensinamentos do Espírito Santo, outros crentes já querem ser batizados. E Felipe diz, não é empecilho, é lícito. Se tu crês em todo o teu coração. E a Bíblia diz que Felipe faz ali aquela obra. Ele desce com aquele Antíoco as águas, batiza aquele homem. E quando acaba de batizar aquele homem, a Bíblia diz que se despede dele. E o Espírito de Deus toma Felipe. E Felipe de repente se acha agora numa cidade chamada Azoto. A cidade de Azoto é onde Felipe se dá conta que ele já está nela, transportado pelo Espírito de Deus. Por isto falei, irmão, no início, hoje estamos aqui, não sabemos amanhã, aleluia, qual é a obra que o Espírito Santo tem com cada um de nós. Ele pode me dizer a mim, ele pode dizer a você amanhã, vai em tal lugar, vai em tal cidade, vai em tal casa, vai visitar tal família, porque esta é a obra do Espírito de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que aquele homem, ele seguiu o seu caminho jubiloso. Aleluia! Jubiloso traduzido por feliz, com a felicidade, a alegria, paz na sua alma, porque ele compreendeu a palavra, a qual ele estava buscando, ele estava lendo, porque um dos segredos, irmãos, de quem está lendo, é porque está buscando conhecimento, ele quer aprender, ele quer desfrutar, ele quer usar o seu aprendizado. Ele não quer aprender para jogar no ventilador, irmão, e espalhar o seu aprendizado ao vento. Não! Um aprender daqueles que são aprendiz da palavra de Deus, que procura compreender e compreende para melhor servir. Aleluia! Para melhor amar a este Deus a quem Ele comprou com o seu sangue. Aleluia! Aleluia! E observando no dia a dia